Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Mais uma live hoje. Tudo bem, Camila? Rita, Mia, Lucinha. Tudo bem, meninas? Oi, gente. Arlete, Patrícia, boa noite. Hoje de novo aqui pelo Insta. Ainda não consegui resolver o problema no meu computador que não está entrando na internet. Então vamos fazer aqui pelo Insta. Mas esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube também, tá bom? A da semana passada já está lá. Quem perdeu a semana passada pode assistir tanto aqui no meu perfil quanto lá no YouTube. Oi, Elaine, tudo bem, querida? Oi, a Laís, Patrícia, Ana Paula. Boa noite, Gi. Que bom vocês aqui. Então, a semana passada eu mostrei uma forma diferente de utilizar, na verdade é um recurso, para utilizar a resina de alta viscosidade e até mesmo a de baixa viscosidade, agregando do álcool. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a desidratação das flores. Eu fiz daquelas rosas minhas e elas ficaram muito bonitas, deu muito certo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero também, hoje eu vou colocar como eu coloco nas prensas e também na sílica. Eu comprei uma sílica nova para mostrar para vocês como que vocês vão escolher a sílica e também nas prensas. Umas coisas que eu aprendi conforme eu fui fazendo. Eu fiz um mini curso de desidratação de flores, então um pouquinho eu aprendi no curso, um pouquinho não, bastante. Coisas bastante importantes. Mas eu quero passar para vocês aqui. E obrigada por virem. Boa noite para quem está entrando. Eu vou mostrar, a semana passada eu coloquei algumas flores nas prensas, inclusive esqueci de pegar, tá ali fora. Vou lá pegar já já. E também vou mostrar como eu coloco na sílica. Se eu não responder alguma pergunta aqui, às vezes vai muito rápido aqui a parte dos comentários, então, por gentileza, refaça. E quem assistir a live salva pode perguntar lá nos comentários, tá bom? Então vamos lá? Eu vou começar buscando as flores que eu esqueci, então me aguardem um minutinho. Esse vaso enorme aqui e as violetas. Eu vou colocar no chão porque elas estão bastante molhadas e eu não quero sujar a bancada. Hoje também eu tenho alguns trabalhos para fazer que eu vou precisar das flores, então eu aproveitei já para esses trabalhos que eu preciso entregar e para mostrar para vocês como eu faço. Hoje eu comprei dessas flores aqui, no vídeo elas estão mais clarinhas, mas elas são amarelas bem forte, tá? É um amarelo bem vivo. E essa daqui, que aí no vídeo tá bem próxima da cor dela mesmo. Essa daqui eu não sei por que tá ficando assim. Elas são crisântemos, tá? Essas pequenininhas. Elas parecem a margarida, né? Mas elas são crisântemos. E comprei também essas gérberas. Só tem 3 flores. Tá saindo mais um botãozinho aqui. Vamos ver se vai vingar. Tive um pequeno acidente agora há pouco. E a prateleira que tá aqui atrás de mim tava com uma sobrecarga e ela despencou.
Aí acabou, quase caiu em cima, quer dizer, caiu em cima, né, dessa orquídea, estragou uma flor, não vi qual foi, mas estragou uma flor. Mas eu comprei também essa orquídea, que eu vou colocar na sílica. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar, deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu coloquei na prensa. Por quê? Eu não quis colocar os parafusos. Coloquei ali, olha só. Desse mesmo vaso aqui, eu coloquei nas prensas e coloquei ali. As prensas, elas têm parafusos. Então, se quiser utilizar os parafusos, pode utilizar. Eu preferi colocar ali porque dá um pouquinho de trabalho. Eu vou mostrar para vocês como que são os parafusos. Se eu achar. Eu não sei onde eles estão, mas eu mostro depois. Mas são parafusos grandes, com borboletinha, que vocês colocam aqui, olha. Essa daqui é a prensa. Então, são parafusos grandes e com aquela borboletinha para apertar, tá bom? Mas eu vou mostrar como que arruma a florzinha lá no meio da prensa. Vou pegar primeiro essa que eu já fiz. Hoje estou um desastre. Chutei a violeta. Mas não estragou, não. Essas aqui, olha só, deixa eu virar aqui para vocês verem. Deixa eu virar ao contrário. Acho melhor. Essa prateleira aqui que caiu. Dá pra ver aí, né? Eu não sei como elas estão, eu não vi ainda. Espero que estejam bem. Eu tô achando que eu apertei demais. Tem uma semana que eu coloquei. Ah, olha só, elas ficaram bem bonitinhas. São as margaridinhas. Ó, estão bem perfeitinhas. Dá pra usar em muitas coisas. Então, essa primeira aqui está boa. Deixa eu ver as outras. Até porque eu vou precisar desse papelão. Olha só, perfeitinha. Tá vendo? Muito lindinhas, né? Eu posso guardar elas assim, uma camada em cima da outra, separadas pelo papel. Eu tenho umas aqui antigas, do ano passado ainda, eu vou mostrar pra vocês como que elas estão. Elas estão bem perfeitinhas também. Olha. O ideal, eu já vou falar para vocês sobre o papel. Vocês estão vendo que eu estou usando o papel higiênico. Ele foi o papel que eu encontrei aqui,
que deixa menos marcas. Porque se eu colocar desse aqui, olha, ele é um papel mais duro, mais grosso, ou mesmo guardanapo. E essas marquinhas dele, elas ficam aparecendo muito. Elas ficam muito marcadas na flor. Então, eu optei pelo papel higiênico, que ele é bem delicado. Então, procure um papel bem delicado e que não tenha muitas marcas. Esses perfuradinhos que eles fazem no papel. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Eu percebi que cortou um pouquinho. Então, eles ficam mais marcadinhas, ó. Elas ficam... Mas só que essa marca que fica mais pequenininha, não fica tão delicada. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa ali, não consegui ler toda a pergunta. Aqui, eu sei que tem uns papéis especiais para... Ai, desculpa, a conexão aqui às vezes fica um pouco ruim, tá? Então, tem alguns papéis especiais para fazer esse tipo de coisa, papel que não tem marcação, só que eu não encontrei aqui. E não deu tempo de pedir pela internet também. Sobre a folha de algodão. Então, não deu tempo de pedir pela internet um papel mais lisinho, né? E como eu tinha um pouquinho de pressa, eu optei por colocar no papel higiênico mesmo. Deu certo. Olha só, ela não fica muito marcada. Quase nem aparece. Olha só. Bem delicadinha mesmo. Foi a Elaine que perguntou, né? Eu vou abrir as outras aqui. Uma coisa que eu percebo é que as flores mais velhas, né, as flores, mesmo que elas estejam perfeitas, elas acabam ficando marcadas, olha só. A cor delas muda também, como essa daqui. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, olha, ela fica mais delicada e ela acaba ficando mais marcada também e com uma coloração diferente. As flores mais novas, elas ficam melhores, elas ficam com uma aparência mais bonita. Eu fiz bastante, então acho que eu nem vou fazer dessa outra, mas eu tenho que aproveitar essas flores. Vou fazer sim. Olha só que bonitinhas que ficam. Eu já vou mostrar para vocês como colocar. Essas margaridas, elas dão uma opção muito grande de trabalhar. Muita coisa dá para fazer com elas, muita coisa. Porta-copo, bandejas, relógios. Pronto, acabou.
Esse papel eu descarto. Na verdade, eu não vou descartar. Eu vou utilizar aqui no meu estúdio para limpeza. Então, eu guardo, mas eu não utilizo mais nas flores. E esses aqui, deixa eu mostrar as que eu tenho aqui do ano passado, olha. Essas aqui são violetas, que eu encontrei aqui outro dia e não lembrava que flor que era. São violetas, olha só que bonitinha. Ela tá perfeita, ela é dessa cor mesmo. Ela muda um pouquinho a cor, né? Mas ela é roxinha. É dessa que eu tenho aqui, do mesmo pezinho, inclusive. Só vou guardar. Eu tenho aqui também umas crisântemo. Também, essas aqui são crisântemos. Também são bem bonitinhos, delicados. Esses aqui maiores, amarelinhos, olha que bonito. Acho que só. Então, eles estão aqui desde o ano passado. Tem bastante tempo, elas são bem duráveis. Eu guardo assim, no meio do papel. E dentro de um saquinho plástico. Aqui, ó. Guardei aqui. Eu não estou lendo, tá? Só um pouquinho que eu já volto, converso com vocês. Vou colocar pra cá. Então, tá, esses aqui também eu vou guardar. Depois eu coloco no saquinho plástico. Deixa eu ver agora as perguntas. Como ficaram tão branquinhas essas que eu acabei de abrir? Elas são branquinhas, né? Então, Isabel, quando elas são desidratadas assim na prensa com um papel bem absorvente e que seja macio, elas quase não perdem a cor. Você viu, a violeta, ela manteve bastante a cor. E as outras também, porque aquele crisântemo que aparece meio marronzinho, ele era marrom. Só tem, às vezes é isso. Sobre a toalha de algodão, eu não sei, Elaine. Porque assim, eu testei com o papel higiênico e gostei bastante. E com isso, como deu certo, né? Eu não fico procurando outra forma. Como deu certo dessa, eu acabei não colocando de outra forma. Ateliê Laís May, né? Laís, eu acho que não é açúcar que você vê, é a sílica. Eu vou mostrar já já como que eu faço. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu coloco as flores. Deixa eu virar aqui pra aparecer melhor. Aqui eu tenho o MDF, é um MDF de 20 por 20, esse meu. Eu coloco esse papelão, que é uma forma de amortecer a pressão em cima da flor. E eu coloco o papel higiênico. É papel higiênico bem macio, tá? Ele é de folha... Acho que nem é folha dupla, nem sei. Mas quanto mais macio e menos desenhinhos ele tiver, melhor. Então, eu coloco ele aqui. Aqui eu tenho uma folha, ela tá dobrada em 4. Ó, coloco assim.
Agora eu vou tirar aqui as florezinhas. Pode ser flor, tirei aqui. Pode ser flor colhida no jardins, assim. Da parte urbana eu não recomendo muito não, só se for flor que já caiu. Como aqui mesmo esses dias, tá tendo bastante árvores que já estão floridas, né? Por exemplo, a pata de vaca, que tem várias cores. Minha cachorra tá fazendo sucesso ali fora. E se eu não der uma bronca nela, ela vai ficar assim até eu sair daqui. Com licença. Já deu, né? Já deu. Então eu corto o talinho e esse talinho aqui, ele tem que ficar bem curtinho, tá vendo? Então eu corto ele bem curtinho, pra ele ficar bem rente a essa parte aqui da flor, que eu não lembro o nome. Na época do colégio ainda, que estudava essas coisas de biologia, né? E eu tava falando das flores, né, da cidade. É melhor colher aquelas que caem no chão. Tem muitas, né? Tem muitas que dá pra gente colher, caídas do chão, tá? Então, se vocês forem fazer isso, que tem flores lindas, né? Essa da pata de vaca mesmo, ela é muito bonita. Então, se vocês forem fazer isso, tem que ser num período, no período da manhã. Não pode ser em um dia muito úmido, tem que ser um dia sem chuva, né? Não pode ter chovido, por exemplo, porque a flor fica muito úmida e corre o risco dela mofar. E também não pode ser muito tarde, tipo depois das 10 horas da manhã, porque aí já tá muito quente e elas já vão estar murchas. Então tem esses horários que a gente precisa observar. Tá bom aqui. Tirei algumas. Agora eu coloco aqui na prensa, assim, pra baixo. Porque assim eu consigo arrumar ela e ela vai ficar. Ó, eu arrumo e ela fica. Se eu colocar assim, quando eu colocar o papel em cima, pode ser que ela dobre alguma das pétalas. Assim eu consigo colocar ela bem abertinha. Sempre também cuidando para não, quando você apertar ela não ficar encostada com a outra, porque pode ser que elas grudem. Quando for tirar, elas ficam grudadinhas uma na outra. Então tem que dar um espaçozinho entre uma e outra. Tem tempo diferente de desidratar também, tempo entre as flores. Porque tem flor que é mais delicadinha, ela não absorve tanta umidade, ela não guarda tanta umidade e ela desidrata mais rápido. Tem flor que ela não desidrata tão rápido, então ela precisa de mais tempo ali na prensa para que o papel absorva mais umidade dela. Então isso também tem que observar. Aqui é o meu limite de flores nessa prensa. Aí eu coloco aqui o papel, vou colocar aqui nesse mesmo sentido. Aqui eu tenho uma folha cortada já, dobro ela em 4 e coloco aqui em cima. E aí eu venho com um papelão
e coloco ele em cima delas também. Vou deixar, porque eu vou fazer outra camada, então eu vou deixar sem a madeira. Dobrei a folha em 4, agora eu coloco ao contrário, invertido aqui, no outro sentido. Se tiver alguma pergunta aqui que eu não respondi, por favor, faça novamente, para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar essas aqui. E vou cortar essa daqui. Quando eu abro, a Ieda tá perguntando para as pétalas de rosa quanto tempo? Tem vários tipos de rosa, a Glaucione tá perguntando. Então, Glaucione, tem vários tipos de rosas, né? Tem aquelas rosas que são aquelas mais comerciais, que tem o botão bem fechado, né? Ela tem, assim, muitas pétalas e ela forma as pétalas mais fechadinhas. Aquela lá precisa desidratar na sílica, porque ela, se você abrir ela para desidratar na prensa, ela vai desmanchar inteira. Então, aquela lá eu recomendo desidratar na sílica, ou então, como você falou, né? Tirar as pétalas e desidratar individualmente. Aquelas, ela tem as pétalas com bastante umidade, né? Ela retém bastante umidade. Então, para desidratar, eu vou falar sobre a sílica daqui a pouco, né? Mas ela precisa de um pouquinho mais de tempo para desidratar. Essas margaridas ótimas já estão boas para trabalhar. Já essas aqui eu acredito que eu preciso deixar um pouco mais. A Ieda tá perguntando se quando eu abro para olhar, eu troco o papel. Não, Ieda, tá cortando de novo, né? Eu sempre procuro deixar um tempo suficiente antes de abrir. Eu não abro assim de curiosidade, sabe? Com poucos dias. Por exemplo, essas margaridas eu esperei uma semana para daí fazer para abrir, né? Que eu abri aqui junto com vocês. Mas, se precisar abrir, às vezes fica em dúvida, né? Esperou uma semana, o mínimo é uma semana. Esperou uma semana, abriu, não está boa, fecha e deixa desidratando mais. Porque o papel, ele vai absorver aqui em volta da flor mais rápido, só que ele continua seco em volta, então, dessa parte mais longe também. Então, por isso que a gente precisa. Tá tudo bem, tá cortando muito, ou vocês estão conseguindo seguir? Agora eu vou colocar as gérberas, só que eu vou mudar a prensa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vou colocar assim mesmo. Às vezes, se uma folha, assim, só 2 folhas,
não forem suficientes, eu coloco 3. 3 assim, intercalando. Já vou mostrar como. Ó, essa daqui ficou boa, mas se por acaso eu vejo que não ficou suficiente, eu coloco mais uma faixa aqui, tá? Obrigada, Gi. Aí agora eu venho com o papelão por cima e coloco a madeira. Aqui eu vou colocar o peso em cima, mas antes eu vou colocar o crisântemo. Então eu coloco o papelão primeiro. Aí eu coloco o papel higiênico. Quando a flor você percebe que ela é mais forte, né? Retém mais umidade, pode colocar mais camadas de papel também, tá? Não precisa ficar só nessa, pode colocar mais. A gérbera, por exemplo, eu vou colocar um pouco mais. Vou colocar 2 camadas, porque eu sei que ela tem mais umidade. Esse aqui ficou menor um pouco. Então, eu coloquei, olha só, 2 camadas. Dá uma dosinha de cortar ela, tá tão bonitinha. Mesma coisa, olha que linda. Cortei bem rente. E aí, eu coloco ela, ó. Ela é bem alaranjada. Eu coloco ela virada pra baixo. Eu vou mostrar pra vocês o quanto eu paguei nessas flores, tá? Essa foi bem rapidinho. O papel cortado acabou. Como aqui ela tá sozinha, eu vou colocar a folha dobrada em 4. Aqui, como tem 2, eu coloco mais uma camada. Assim. Venho com o papelão. E aqui ficou meio tortinho porque as flores estão aqui e aqui não tem apoio. Então, aqui agora eu vou colocar um peso em cima. Não precisa ser muito peso, pode colocar um pouco e depois, conforme você percebe que a flor abaixou, porque como ela vai desidratando, ela vai murchando e perdendo volume. Então, você percebe que aquele peso já não é mais suficiente, aí você pode vir com outro em cima. Por quê? Por que não entrar já com muito peso em cima? Porque às vezes quebra a flor, esmaga ela, e aí você não vai ter o mesmo resultado do que se você tiver esse cuidado. Então, coloca, deixa uns 2 dias, não abra e vem e coloca mais peso. Vou colocar ali. Aqui, ó, no meu cantinho onde eu já tinha colocado. Olha só, eu tinha colocado, inclusive, aquele saco de... Esqueci o nome disso, argamassa. Que ele deve estar pesando uns 5 quilos, mais ou menos. Então, eu coloco aqui e vou colocar esses 2 pesos em cima. Isso aqui não é muito pesado, tá? Deve pesar uns 2 quilos, mais ou menos, cada um. Aí eu deixo assim. Depois que elas murcharem, aí eu venho e coloco aquele outro peso. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Essa prensa pega quantas camadas de flores?
A Silvia tá perguntando. Silvia, até depende da flor, tá? Se for uma flor muito grande, eu não recomendo muitas camadas não, no máximo 3. Agora, se for flores como essas aqui, você pode colocar 5, 6 camadas, porque aí você vai só intercalando com o papelão. Tem que sempre dividir com o papelão as camadas de flores, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto eu paguei. Nesses crisântemos, eu paguei R$ 7,99 cada vasinho. E na gerbera foi R$ 10,99. Não foi barato não, tá? Tem lugar que é mais barato que isso. Agora eu vou falar sobre a sílica. Agora vamos lá para uma polêmica. Adoro polêmica. Ah, Mari, deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui, alguma pergunta. Se alguém fez alguma pergunta e eu não respondi, por favor, faça novamente. Então, a sílica, olha só. Essa sílica aqui é a sílica de gato, tá? Não importa a marca. Não importa a marca. Eu paguei R$ 53, mas eu comprei na Cobase, uma loja de coisa de pet, que não é muito barato. Então, às vezes encontra mais barato em pet shops. Mas como tava chovendo e era o mais perto que tinha, eu fui lá. Então, olha só, tem 1,8 kg sílica para gato. Agora um detalhe, esse detalhe é importante. Quando você comprar a sílica para gato, eu vou abrir aqui para mostrar. Quando você comprar a sílica, que pode ser que na sua cidade às vezes não encontra. Pela internet também dá para comprar. O que você precisa observar? Esses grãozinhos dela, porque a sílica, às vezes você encontra uns grãos que são enormes, essa sílica para gato. Então, quanto menorzinho, melhor. Por quê? Quando você coloca a flor na sílica, se os grãos forem muito grandes, eles podem deixar marcas nas flores. Então, quanto menorzinho, melhor. Tem sílica para gato também, que é sílica gel. Então, anotem isso aí. Sílica gel para gato. Ela é melhor ainda do que essa. É que eu não encontrei. Então, podem usar essa daqui. É porque fica uma polêmica. Mas tem que ser aquela sílica para flores. Tem que... aquela sílica, ela é cara. Realmente, ela é cara. Acho que eu andei procurando na internet. Acho que o mais barato que eu encontrei foi R$ 46 o quilo. Então, esse aqui é quase o dobro, né? Pouca coisa a mais. E também, às vezes, é difícil de encontrar. A gente não sabe, né? Se é aquela mesmo. Por quê? Quando a gente compra lá no Mercado Livre, é de alguém que comprou o pacote grande, que normalmente são pacotes grandes de 10 quilos. E essa pessoa dividiu em pacotes menores e está revendendo. Normalmente é assim, é difícil encontrar pacote pequeno dela. Quando encontra, ela é bem mais cara. Então, não precisa ficar preocupada, mas essa sílica não é a mesma coisa que das flores. O resultado é muito, muito, muito pouco diferente. Você vai conseguir fazer coisas lindas usando a sílica para gato. Observando essas coisas que eu falei, tá? Outra coisa também, observar se às vezes tem algumas que tem perfume. Porque os gatos, eles deixam lá os odores característicos deles, né? E aí, às vezes a sílica tem um perfuminho para disfarçar isso aí. Então, evita essa sílica com perfume, dê preferência para que não tenha, porque o perfume é uma química e a química pode agredir a flor. Então, prefira sem perfume. O que mais? Se eu me lembrar de mais alguma coisa aí, eu falo pra vocês, tá? Eu vou
Rosa do vento fica bem desidratada? Ah, eu não conheço, Ai, a Arlete, eu não conheço. Deixa eu falar, eu tava falando sobre a rosa. Então tem aquelas rosas, tipo aquelas mini rosas que você compra, que são umas rosas que quando elas abrem, quando elas desabrocham, elas ficam mais abertinhas, você consegue ver o miolinho. Aquela ali você consegue abrir ela e colocar na prensa. Ela vai ficar retinha, né? Vai ficar chapadinha, mas você consegue desidratar na prensa. É só essa grande que eu falei que é mais aconselhável fazer na sílica mesmo. A mini rosa também você consegue desidratar na prensa. Também essas flores também consegue desidratar na sílica, tá? Mas eu não gostei do resultado, essas flores que eu tô mostrando aqui. Então, provavelmente dá na prensa, Arlete. Essas flores, tipo o crisântemo, eu já desidratei na sílica e eu não gostei do resultado. Por quê? Ela desidrata diferente. Ela desidrata, por exemplo, o miolinho dela tem mais umidade e as pétalas têm menos umidade porque são mais fininhas. Então, o que que acontece? Ela vai desidratar a pétala mais do que o miolo. E aí fica aquela pétala fininha, assim, esmilinguidinha, sabe? E aí o miolinho fica mais bonitinho. Então, não fica, eu não gostei do resultado. Eu prefiro desidratar na prensa. Quanto tempo na média deixa na sílica? Também vai variar de flor que você for desidratar. Por exemplo, a orquídea, como ela é uma flor, essa que eu vou desidratar agora, como é uma flor mais delicada, ela vai desidratar mais rápido. As rosas eu fiz com 15 dias e ficaram perfeitas. Então, no caso da sílica, você consegue olhar, você consegue abrir ela e olhar, olha lá a pontinha da pétala se ela tá já desidratada, se ela já estiver, tira. Se não estiver, tampa e deixa mais. Faz igual o gatinho ali, ó. Joga por cima de novo e deixa mais um pouco, tá bom? Varia também de região. Às vezes a sua região é mais úmida do que outra e acaba desidratando mais devagar. Então, mas a média é entre 10 e 15 dias. Um pouco mais algumas flores, mas é muito difícil, porque quanto mais tempo deixar, mais ela vai ficar escura. Ela fica mais escura, ela perde um pouco mais as características dela. Então, vou abrir essa orquídea. Na orquídea eu paguei, tinha de vários preços, tá? Tinha até de R$160. Eu paguei R$49,90. Tá linda. Achei um valor bem razoável. Deixa eu inverter aqui a câmera. Eu vou colocar nessa caixinha. Porque eu quero aproveitar. Eu coloquei esse papel por baixo pra não vazar. Não sei se vai ser uma boa ideia, mas eu achei melhor. Eu não vou colocar... Eu tenho uma outra caixa que eu costumava desidratar, mas ela é muito grande, ela exige muita sílica. E
E aqui, como são poucas flores, então eu achei melhor fazer nessa daí. É uma caixa de... Deixa eu medir aqui. 28 por 18. Tenho rosa branca, roxa e amarela. Mas você tem no seu jardim? Ah, no jardim. Que legal. Que legal, Ieda. Olha só, dá para aproveitar. Fazer bastante coisa, né? Inclusive, fazer as peças em resina. Aqui eu vou fazer primeiro uma cama para colocar essas orquídeas, porque eu quero que elas desidratem por igual. Então, eu vou forrar aqui primeiro com a sílica. Assim eu sei se eu vou precisar de toda a sílica ou não. Se eu não precisar de toda a sílica, eu não vou colocar toda ela, tá? A orquídea, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá bem aqui, ó. Tá vendo que ela tem uns botões? Eu não sei se eu quero tirar esses botões, porque eu poderia cortar esse galinho aqui todo. Não tá aparecendo? Olha só, eu poderia cortar esse galinho aqui todo, só que esse botãozinho aqui, ele sairia junto ali. Ou eu posso tirar também as flores individuais. O que eu acho melhor. Eu acho que eu consigo trabalhar melhor também elas individualmente. Então, eu vou cortar elas individualmente, tá? Dá pra usar sim. Eu usei essa de gato, eu já usei 3 vezes. Não essa daqui, essa é nova. Mas outras, né? Outra que eu tinha, eu usei já 3 vezes e o resultado foi perfeito, igual em todas elas. Então, essa daqui, olha, eu não tô tirando muito curtinho o talinho dela. Eu vou deixar um pouquinho. Porque se eu precisar cortar quando eu for trabalhar com ela, tá vendo que eu tô arrumando ela bem certinho, não vou deixar as pétalas encostadas também. Que eu acho que fica melhor. Essa daqui quebrou a pétala também, acho que quando eu derrubei o negócio em cima. Eu não, a prateleira que quis cair. Eu tô tirando aqui as maiores. Assim. Isso que eu fiz também de esfregar não é muito legal, tá? Porque pode ser que machuque alguma parte dela. Eu vou ver se cabe mais aqui. Aqui é importante que eu não coloque peso em cima dessa parte da flor. Porque se eu colocar muito peso, ela vai amassar. Eu quero que ela mantenha a característica. Então, eu direciono a sílica para segurar ela ali naquele lugarzinho dela. Eu não quero que ela fique amassada. Então, eu direciono, vou apoiando essa parte da flor. Mesma coisa do outro lado ali, aqui desse lado. Ele é mais durinho, mas é bom despejar com cuidado para não amassar. Vou colocando em volta. Com as rosas, a mesma coisa. Vai colocando em volta dela
E não despejar já direto no meio, em cima dela, porque quando despeja o peso da sílica, ele pode fazer com que ela deforme, que ela amasse. Então, tem que ir colocando com cuidado, colocando em volta primeiro, para que essa sílica em volta dê suporte, para não ficar muito amassada a flor. Agora eu venho e coloco essa outra aqui, porque aqui ela não vai ficar encostada com aquelas. E é só isso. Eu vou até colocar um pouquinho mais, só para garantir, porque às vezes eu movimento a caixa e alguma parte fica sem. Mas eu não quero também colocar muito peso em cima da flor. Então, eu deixo assim, vou deixar assim. Só isso. E agora eu vou tampar. Essa tampa é de fechar por dentro, mas eu não quero... Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui. Não, eu não quero correr o risco de amassar a flor, então eu vou tampar assim. Essa agora eu deixo aqui num cantinho, onde eu não vou mexer, vou colocar um peso em cima da tampa. Vou mostrar aqui. Ali, ó. Vou colocar a própria sílica. Vou amarrar também, para ela não absorver a umidade do ar. Ver mais aqui. A sílica pode ser reaproveitada? Pode sim, Adriana. Eu já, como eu tava falando, né, eu já reaproveitei, né, a sílica. Outra, essa é nova, mas eu já reaproveitei 3 vezes e o resultado foi perfeito, ó, igual. É virada pra cima, Isabel. Uma vez eu fiz ela virada pra baixo, mas não deu certo, porque aí ela vai amassando. Ela vai amassando e fica deformada. Então, coloca ela assim, do jeito que eu mostrei agora, virada pra cima. Todas elas, tá? Fazendo aquele calço em volta pra que ela não deforme. Nesse processo, preserva a cor? Preserva um pouco, né? Não ela não vai ficar da mesma cor, da cor exata que ela não vai ficar parecendo uma flor fresca, mas ela vai ficar bonita, vai ficar uma flor bonita. Eu também tô ansiosa para ver. É a primeira vez que eu vou desidratar orquídeas, porque como elas duram muito no pé, eu quero aproveitar eles ali, né, em cima. Aqui dentro de casa, né, no vaso mesmo. Eu comprei na Cobase, mas olha só, procurem em pet shops. Às vezes a Cobase não é uma loja que tem em todas as cidades e às vezes você não tem aí na sua cidade. Então procure em pet shop, em supermercado que venda coisas. Hoje em quase todos os supermercados tem, né? Procure em supermercados onde tenha produtos para pet que você encontra. Então, como eu falei, quem não assistiu a live inteira desde o início, depois assiste, eu vou deixar salvo aqui no perfil, depois assista, porque eu falo sobre a sílica, sobre o tipo, como escolher a sílica, tá bom? Não consigo saber seu nome, Saque. Eu sequei uma rosa que era laranja e ela ficou num tom vermelho escuro, é normal? Normalmente elas escurecem sim, né? Mas depende do tempo que você deixou desidratando também.
tá? Depende da flor também, da cor. Então, assim, às vezes é uma cor que vai manter bem, né? Ela vai continuar bonita, assim, bem próxima da cor, mas tem outras já que elas mudam muito a cor. Por exemplo, a amarela, ela normalmente ela puxa a cor pro bege quando ela desidrata. A vermelha ela já escurece mais e a branca ela fica meio amarronzada. Então depende da flor, mas elas ficam bonitas mesmo assim. Não pode também deixar muito tipo. Silvia, qualquer tipo de flor pode ser utilizada? Depende. Por exemplo, se você pega uma flor muito delicada e vai desidratar, ela perde muito as características dela e não fica bonita. Então depende muito da flor. Uma coisa que eu já tentei desidratar porque era encomenda foi suculenta. O buquê da noiva era de suculentas. E não dá, gente. A suculenta, o que que acontece? Ela é uma planta que ela tem muita umidade e a beleza dela já é isso, né? Porque ela é assim, gorduchinha, né? Ela é toda redondinha, toda durinha, firme. Então é a característica da flor. Quando coloca na sílica para desidratar, ela começa a crescer ali dentro, porque ela vai procurar umidade, ela está sufocando. É uma flor viva, é uma planta viva que está sufocando ali e ela vai crescer procurando umidade. Então não dá para desidratar. Tem como tingir uma flor desidratada, sim. Tem várias formas, inclusive tinta específica para isso. Rosa ou cravo. Não, Carmen. Mas você pode assistir as lives aqui, tá bom? Aqui no Insta, lá no YouTube. A sílica tá, realmente. Na verdade, no geral, as coisas que são para pet, elas têm um valor meio salgadinho. Mas, como dá para reaproveitar, eu não vejo motivo, né? A rosa do deserto. Eu não sei, porque a rosa do deserto, ela parece, me corrijam por favor se eu falar errado o nome da flor, acho que é Gloxinia, vocês conhecem? Ela parece a folha dela parece da violeta, mas ela parece um sino, o formato dela é como se fosse um sino. A rosa do deserto também, né? Então eu não sei se dá pra se ela vai ficar bonita desidratada, porque ela não é uma flor muito firme, ela é uma flor mais molinha, né? A pétala dela é mais delicada. Então, para desidratar na sílica, eu não sei se ela vai ficar boa. Mas não custa tentar, né? Eu sou dessas, que eu tento tudo. Só depois que eu ver que não dá mesmo. Deixa eu ver assim. Calanchoe. Eu já ouvi esse nome, mas não sei qual flor que é. Eu falei agora da flor do deserto. Então, não é. A rosa do deserto, ela é uma flor delicada. Ela é resistente no pé. Enquanto ela está lá no pezinho dela, ela é uma flor resistente. Mas a pétala dela são finas. As pétalas são finas. Flor da fortuna, calanchoe. É aquela que dá um cachinho de flor? Eu não me lembro bem. Mas tem outras técnicas para desidratar também, tá? Eu acho que você tá falando a flor de cera. Tem uma que parece que é a flor de cera, que é uma estrelinha. Então, tem outras técnicas para desidratar também, tipo a que você pendura em varal, que você enrola no papel e pendura, mas elas perdem bastante a cor.
Pessoal, quem está assistindo a live que ainda não está lá no meu grupo especial, entra lá, tem novidades, tá? Para daqui uns dias vai ter novidades. Tô fazendo, a semana passada eu fiz live prática, essa semana eu vou fazer de novo. Aliás, essa semana eu fiz de novo, a semana que vem também vai ser. Então, fiquem lá no grupo, entrem lá pro grupo especial para não perder nada, que é lá que é mandado, tá bom? Daqui uns dias também eu vou abrir um curso para fazer a eternização, tanto de flores quanto de objetos. Então, também para como escolher a resina, como preparar o molde. Às vezes é um molde que você não consegue comprar, né? Não tem o molde, então nesse curso vai ser um curso rápido, simples. Por isso que eu já estou ensinando vocês a fazerem as flores. Quem tiver interesse já vai ter as flores desidratadas. Deixar o link tá na minha bio. O link do grupo especial tá lá na minha bio, tá bom? Isso. Não tem nada a ver essa minha pergunta, mas pode usar flor artificial na resina? Toda pergunta, toda dúvida é bem-vinda, Kelly. E é bem interessante essa sua pergunta, sim. O que acontece com a flor artificial? Às vezes você tá vendo ela ali num arranjo, ela não parece artificial, mas a resina, ela realça tudo na flor. Tudo que você colocar dentro da resina vai ficar realçado. Então, se essa flor for muito perfeita, quem tá olhando vai saber que não é uma flor natural. Porque a flor desidratada, ela dá a característica da flor desidratada. Então, ela não vai parecer natural. Pode fazer? Pode. Nada impede que você faça uma eternização com uma flor artificial. Mas já vai com esse conhecimento, né? De que quem olhar vai saber que não é uma flor natural. Saque Urarte. Me manda um direct depois, entra lá pro grupo especial que as informações vão ser enviadas lá, tá? Lá na minha bio tem o link pro meu grupo especial. Cachopa. Não é não, tá? Aqui no sul também fala cachopa. Então é isso, gente. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários da live salva, que depois eu respondo, tá bom? Beijão, obrigada e boa noite.